Olá, futura habilitada. Seja muito bem-vinda ao terceiro dia do movimento Reprovada na CNH Nunca Mais. Nessa sequência de 3 vídeos, eu vou te mostrar como chegar à tua aprovação. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Carlos Nogueira, sou coach e especialista em ajudar mulheres a serem aprovadas na prova prática de direção sem ter que gastar com aulas práticas, somente controlando o seu nervosismo, ansiedade e estresse, e não importa quantas vezes tu já tenha reprovado. Me diz uma coisa, aprovada com a carteira na mão? Aprovada, aham, E como é super que foi? aprovada. Dessa Foi muito vez difícil? que eu fiz, eu achei, assim, super tranquilo, né? Eu tinha bastante dificuldade. Eu acho que a principal era nervosismo mesmo. Carteira na mão, habilitada. Habilitado, deixa eu pegar ela aqui pra mostrar, graças a Deus. Já até renovei já ali, ó. Deixa eu só achar ela, que carteira de mulher e bolsa de mulher sabe que são, né? Para aí. Aqui, ó. Já é a segunda, já. Quando eu recebi teu depoimento, eu disse, cara, eu tenho que continuar com esse trabalho, eu tenho que continuar fazendo isso para ver alegria nos olhos de pessoas que nem tu, assim. Me admira um monte. Eu gostaria, se tu pudesse, contar um pouquinho da tua história antes de me conhecer. Qual era a tua maior dificuldade na CNH? Eu, em primeiro lugar, eu tenho já uma idade avançada. Avançada não, as pessoas me chamam de velha, mas eu não sou velha. E eu tenho uma filha especial, que eu dependo dos outros para cuidar. Ela é totalmente dependente de mim. Ah, foi difícil, foi muito difícil. Reprovei várias vezes, várias vezes. 8 vezes eu fui reprovado. Fiz várias aulas, que eu não sei nem a quantia de aulas. Eu tirei dinheiro não sei de onde, eu fiz empréstimo, eu gastei horrores. Mas eu ia lá, fazia tudo a mesma coisa. Cada vez que eu ia fazia todo o mesmo jeito, todo dia. Até que um dia eu olhando o celular, o Face, eu vi um vídeo do senhor Carlos. E eu pensei, olhei para ele no vídeo e vi que aquele olhar, aquela voz dele, me deu uma força, me deu uma segurança. Aquela força assim que veio do teu olhar, do teu sorriso, das tuas palavras, que tu falou que a pessoa, quanto mais reprovada, tá mais preparada. Daí eu pensei, então eu tô preparada. Então eu escondia minha cabeça debaixo das cobertas e ficava pensando, meu Deus, eu tenho que passar na CNH, eu tenho que passar. Eu me lembro muito bem que tu ainda tentou seguir meu conteúdo gratuito, viu os vídeos, colocou em prática, e aí parece que, se eu não me engano, tu ainda foi lá e fez mais uma prova, não foi? E aí tu reprovou. Foi, foi assim. Depois disso, tu ainda reprovando, olha que legal, tu ainda entrou em contato comigo e disse pra mim, olha, eu já vi teus vídeos, já coloquei em prática, fiz a prova e reprovei. E aí me lembrei muito bem que eu te disse que, bom, agora a única alternativa que falta é tu ser minha aluna, entrar pro meu curso. Ah, eu apostei em tudo. Eu apostei no curso porque eu achei confiança no senhor. Eu criei confiança no senhor. Show, e eu show. botei na minha cabeça que o senhor ia me ajudar. Porque eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para me dar força. Aí eu consegui ser aprovado. Aí no início, pra falar a verdade, eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, bem, não é uma coisa que você vai, eu vou fazer. Mas aí eu comecei a assistir suas lives segunda-feira e falei, bem, é a minha última chance, eu não posso mais deixar com isso, então é melhor eu tentar investir do que numa reprova futura. Porque aqui eu paguei o quê? Eu gastei em torno de uns R$ 600 na reprova. Então, realmente, para mim funcionou. Eu creio que se eu só assistisse as lives, eu não teria conseguido. Por incrível que pareça, eu peguei o mesmo avaliador da outra vez, que me deixou bem nervosa. E eu cometi uma falta, eu perdi 2 pontos. Mas em todo tempo ele, você sabe que você perdeu, não sabe? Você não vai andar logo, não? A única coisa que eu fazia era respiração. Eu vou respirar, porque se eu fizesse respirar, eu não vou conseguir passar de novo. Então, eu parava, eu fingia que ele não estava ali, lembrava do quadro em branco, entendeu? A foto que eu queria naquele quadro em branco. E graças a Deus deu tudo certo. Era muita dificuldade. Muita mesmo. Assim, sabe, eu olhava para as pessoas, eu achava assim, puxa, tá todo mundo olhando para mim. Eu chegava na prova, tá todo mundo rindo de mim, tá todo mundo olhando para mim, que vergonha. Sabe, eu colocava muita coisa na cabeça que não tinha nada a ver. Aí quando eu te conheci, comecei a me conhecer. Foi incrível, assim, sabe, foi muito incrível. Quantas vezes tu aprovou? Você pode dizer? 8. Não, eu falo com prazer, não tenho vergonha nenhuma. 8 vezes eu aprovei. Eu tinha habilidade. Eu tinha, porque nas aulas eu fazia tudo perfeitamente. Aí chegava na prova, trabalho. Eu comprei várias aulas, eu nem somei. Uma hora eu quero me sentar e quero somar, mas olha, foram muitas aulas. Não vale a pena, eu acho passado assim, é passado. Né? eu acho que tem que deixar lá, porque, meu Deus do céu, que sofrimento. Aqui, ó. Aí levanta mais um pouquinho. Aí, show de bola. Muito obrigada, só tenho a te agradecer mesmo, de todo o coração. Estou aprovada com 100% de aprovação, com direito a elogios e chamada de grande motorista. Gente, eu estou muito, muito feliz. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Já na minha primeira prova, eu não consegui, né, dominar muito bem o veículo para fazer a baliza e me atrapalhei com o tempo. E nesse momento, quando meu tempo esgotou, o avaliador bateu no vidro do carro, me assustou, mandou eu parar, mandou descer e disse, deu, acabou o tempo.
E eu fiquei com aquilo assim, assustada mesmo, sabe? Quando tu diz assim, opa, o que tá acontecendo? O que foi que eu fiz? Eu acho que eu demorei também a processar e me assustei tudo junto. E desci, assim, apavorada do carro. E aí eles me disseram, não, tu não foi aprovado, não sei o quê. E eu já não vi mais nada. Eu acho que aquilo me deixou uma sensação ruim, eu fiquei atordoada. Eu dei 2 passos pra frente e saí chorando. Aí caiu a ficha, né? E eu saí chorando. Aí aquilo também me impossibilitou, eu acho, emocionalmente me bloqueou. E eu não conseguia voltar pra fazer uma segunda prova, uma segunda vez, né? E aí eu fui protelando, não queria fazer, até que eu acho que passou um bom tempo até eu voltar para fazer a segunda vez. Em resumo, o que aconteceu tudo de novo. A segunda vez eu cheguei, fiquei fazendo baliza, me perdi no tempo, rodei de novo. Aconteceu isso pela terceira vez, e aí eu me dei por conta que eu não ia conseguir. Porque era o meu emocional que estava abalado, eu tinha um trauma, né, que foi ocasionado por aquela ação daquele sujeito, né, que ele não precisava ter sido assim tão brusco, talvez. E aí eu resolvi falar com o Carlos. Eu já conhecia ele, né, de um outro curso que a gente fez junto. E aí eu resolvi recorrer a ele, sabendo que ele fazia esse trabalho de ajuda para tirar a CNH. Aí, ó, faz Aí, show de bola, que massa. Carteira na mão, que massa, que show. Carteira na mão, aí, ó. Hoje eu vou colocar mais uma peça ou a essencial para montar e fechar esse quebra-cabeça, que vai te levar diretamente à tua aprovação. Por isso é muito importante que você fique comigo aqui até o final. Hoje você vai aprender exatamente o passo essencial para dar em direção ao teu sonho de ser aprovada. Inclusive, eu preciso muito te fazer um pedido. Pegue um caderno e uma caneta e anote cada passo que eu vou te mostrar aqui hoje. Pois quando na realidade tu anota e revisa isso, tu consegue reter e aprender muito mais. Hoje, o que a gente vai fazer? Simplesmente antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero relembrar com você o conteúdo da aula 1, onde eu te mostrei os principais erros que você vem cometendo na sua jornada que estão te afastando de conquistar a tua habilitação. E por que eu comecei mostrando os erros? Porque antes de reprogramar a tua mente, para criar um comportamento, você precisa entender exatamente aonde está errando, para afastar a sua mente de todo comportamento ruim que deve estar impregnado aí. Como você sabe, a nossa mente ela é uma máquina fantástica, extraordinária, e ela busca sempre economizar tempo e energia. Por isso, quando nós não temos o conhecimento correto, certo, seguir no erro é muito mais fácil. A nossa mente ela acaba indo por um caminho que não deveria. Por qualquer motivo que seja, se tu não assistiu ainda a aula 1, eu te recomendo que tu volte lá e assista a aula 2, ok? Pausa esse vídeo agora e volta lá, porque o mais importante é tu assistir a aula 1, depois disso tu vai para a aula 2, porque a gente tem que ter o passo a passo, a base, e tudo começa com a aula 1, ok? Então vamos lá. Na aula 2, eu simplesmente te mostrei o caminho das pedras. O que tu fazia que simplesmente estava te impedindo de chegar no teu resultado, no teu objetivo. Então, assistiu a aula 1, assistiu a aula 2, agora hoje aqui eu vou te mostrar como tudo isso se encaixa de uma forma estruturada, de uma forma como se fosse um método, um passo a passo. Então, fica comigo até o final e bora lá para essa jornada. Antes da gente começar, eu quero agradecer a chuva de comentários que a gente teve positivamente falando sobre a aula 1 e principalmente sobre a aula 2. Sinceramente, a gente está criando algo muito poderoso. A gente está ajudando mulheres a realizar seu sonho de vida, seus objetivos. Então, muito obrigado de coração mesmo, que na realidade você faz parte desse sonho, dessa minha missão de vida. Bom, primeiramente, eu cheguei nesse método com muita prática, eu tive que simplesmente ver como funcionava no dia a dia, na hora no campo de batalha, como se diz. E aí eu primeiramente vi como a mente das pessoas funcionava e eu comecei a estudar o que elas faziam que dava certo, o que elas faziam que dava errado. Com isso, eu fui aplicando uma técnica aqui, uma técnica ali, e ao final do tempo eu fui juntando todas as ferramentas que mais davam resultado, e com isso eu criei esse método que eu ensino para as mulheres ser aprovada hoje. Na realidade, ele está sempre em constante mudança, mas eu vou te mostrar aqui a base de tudo, como
eu cheguei aonde eu cheguei. A primeira coisa mais importante desse método é que eu não posso simplesmente tratar alguém, ver o que está acontecendo, sem buscar a raiz, o problema, a base, tudo quanto é qualquer coisa, a gente tem que ir diretamente na estrutura, na base, aonde é que acontece o processo. E eu percebo muitas vezes que as pessoas, elas não identificam isso. E aí então elas vão lá, vão continuar errando por não saber aonde realmente elas têm que tratar. No momento que tu identificou o problema, fica muito mais fácil achar a solução. Uma das coisas que o meu método hoje segue é o mais importante. Tem que ter duas coisas. A primeira coisa é a prática, que vai te levar à habilidade. Essa eu não ensino. Na realidade, eu acredito que já tem centenas e centenas, milhares de pessoas que fazem isso e fazem bem. E a outra parte, a segunda parte mais importante para mim, que hoje, que é o que está relacionado a 99% das reprovações, que é a parte mental, a parte emocional. É isso que está faltando hoje na maioria das pessoas. E eu vou te falar por que eu cheguei a essa conclusão. É simples. Quando eu comecei lá no início, há muito tempo, há 12 anos atrás, eu percebi que através de levar as pessoas para o local da prova, colocá-las dentro de um carro e elas no dia a dia, elas faziam tudo certinho e chegavam no dia da prova, elas reprovaram, e aí eu simplesmente ia lá, introduzia o controle mental, o passo a passo, a metodologia, e elas faziam a prova e tinha resultado. Ali eu comecei a perceber que, na realidade, elas não tinham o controle mental. A habilidade elas tinham de sobra. Então, a primeira coisa que tu tem que identificar, o teu problema, ele é a habilidade ou é a falta do controle emocional? Identificando isso, fica muito mais fácil, ok? A segunda e mais importante é tu dar um nome para isso que tu sente no dia da prova. Por quê? Porque reconhecer o problema e dar um nome para ele fica mais fácil para te achar a solução. Fora isso, o que eu faço? Eu vou ver qual o grau que a pessoa tá com esse problema na mente dela. Por quê? Primeiramente, eu identifiquei o problema. Segundo, eu dou nome. Terceiro, eu vou saber que grau ela tá. Porque às vezes a pessoa reprova 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ela tá lá num grau máximo e aquilo tá impregnado no cérebro dela, na mente dela. Não adianta ela fazer mais aula prática que não vai resolver, porque é o contrário. Quanto mais ela faz aula prática e chega no dia da prova ela reprova, ela está reforçando esse processo negativamente nela, que já está enraizado. Então, eu preciso ver o problema, dar o nome, ver qual o grau, ver qual a metodologia que vai surtir mais efeito mais rápido para aplicar isso nela. Salvo isso, eu vou ver o que a pessoa já realizou na vida, o que a pessoa já buscou, buscar o que a pessoa tem de melhor, que ela já realizou em vários momentos, colocar isso dentro da estrutura. Porque às vezes, como eu vi já várias e várias vezes, às vezes a pessoa precisa pensar nas vezes naquilo que ela já fez certo e deixar de lado as vezes que ela errou. Nós, seres humanos, temos a mania de dar muito mais peso. A gente teve 1000 coisas positivas durante o dia, mas aí teve uma única coisa negativa, ela dá muito mais peso para essa coisa negativa do que para as 1000 coisas positivas que ela fez. Isso acaba minando o emocional dela, levando ela para baixo, mesmo ela tendo capacidade, mesmo ela tendo habilidade, mesmo ela tendo um grande conhecimento, mesmo ela sendo uma grande mulher. Então, isso a gente tem que trabalhar e é o que o método faz, e ele faz muito bem. A próxima ferramenta é, mesmo sabendo se tu chegou até aqui, ela ainda tem a opção. O nosso cérebro, ele existe uma parte que é a parte do animal, e nessa parte do animal, ele vai ter duas opções. Ou ele vai enfrentar, ou ele vai fugir. Como assim? É normal se tu levou um grande impacto, um grande abalo emocional, um susto, atualmente ela reage de duas formas. Ou ela avança e enfrenta para aquilo que ela não quer, ou ela foge daquilo. A maioria das pessoas
a mente acaba fugindo. Aí acontecem os processos involuntários, como trauma, como esquecimento, como o branco, como as pernas tremer, o friozinho na boca do estômago, e entre tantas coisas. As pessoas acham que, mas eu só esqueci um pisca, eu só esqueci de dar sinal, eu só esqueci de apagou o carro. Na realidade, isso é o processo emocional que está falando muito mais alto dentro dela. É a forma, ela não aprendeu a lidar com a mente primitiva dela. No momento que tu tem uma metodologia, um passo a passo, fica muito mais fácil para que esse processo que é natural do ser humano é um processo de defesa criado pelo cérebro. Se tu não souber driblar esse processo, nada vai acontecer. Tu vai continuar reprovando, sem sair do lugar, ok? Então essa é uma parte muito importante. Depois disso, eu tenho que dar entendimento para tua mente, para que ela entenda que se nós chegamos até aqui, a metade do processo, eu diria, por que isso dá certo? Por que isso vale a pena? Por que deu certo com centenas e centenas de mulheres? E aí tu vai reconhecer na metodologia, no passo a passo, até em ti mesmo, a autoridade que tu tem sobre aquilo que tu quer conquistar, aquilo que tu quer realizar, o teu sonho de ser aprovado. Porque, na verdade, uma pessoa que já passou por várias reprovas, ou então que já passou por várias aulas, quer queira, quer não, ela tem a autoridade na direção. Ela é uma autoridade, porque ela já exerceu a prática tantas e tantas vezes até que ela se tornou uma autoridade. Agora, o mais importante de todo o método é como a tua mente funciona. O que está acontecendo hoje que está te levando ao resultado que tu está? Se tu parar para analisar, tu tá onde tu tá, porque a tua mente está reagindo de uma forma que está te prejudicando, mas não é porque ela não saiba, é que ela tem esse entendimento. No momento que eu te mostro como ela funciona, a gente muda isso de uma forma muito mais rápida para algumas pessoas, de uma forma muito mais simples. E aí tu só teve o entendimento, eu sei que diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, a minha mente vai dar o branco, vai travar, minha perna vai tremer. Como eu faço para lidar com isso a partir de agora? No momento que eu te ensinei como lidar com isso, fica muito mais tranquilo, ok? A próxima, pensamentos negativos. Quem não tem pensamentos negativos? Tu sabe lidar hoje com teus pensamentos negativos? Tu sabe lidar com aquelas pessoas que estão a todo dia, a todo instante, tentando te puxar para baixo? Ou então, pior ainda, com a principal pessoa que te puxa para baixo? Tu sabe lidar com ela? Sabe quem é essa pessoa? Você mesma. Isso mesmo. Quando tu diz para ti, eu não posso, eu não vou conseguir, não é para mim, eu acho que dirigir não é coisa para mulher, tu automaticamente está te sabotando. E pior do que vir uma pessoa e dizer para ti, barbeira, Maria Baliza, é tu ficar com essa pessoa dentro de ti, que é tu mesma, dizendo isso toda hora, todo instante. Olha como isso vai minando a tua parte mental. Olha como isso vai minando a tua segurança, a tua autoconfiança, o teu empoderamento. Até que tu começa a ouvir essa voz dentro de ti e aí tu tem que agir de uma forma diferente do que tu vem agindo. Uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, se o que tu tá fazendo não tá dando o resultado que tu espera, muda. Então, se tu ainda não sabe lidar, é isso que a metodologia te ensina. Eu diria que é um manual da tua mente. Eu tirei os pensamentos negativos, agora o que eu faço? A gente tem que colocar um positivo. É que nem um jardim. Se tu pegar o teu jardim e arrancar ali as ervas daninhas e não plantar nada, o que vai acontecer? Vai nascer novas ervas daninhas. Então, tu precisa colocar ali aquilo que tu deseja, ou uma planta, ou uma árvore frutífera, alguma coisa que tu realmente queira. E é isso que a gente faz. Coloca os pensamentos do teu sonho, da tua meta, dentro da tua mente e a gente começa a germinar ele. Legal, show de bola. E o que eu faço na próxima etapa? Eu vou deixar esse pensamento automático. Quando vier, olha, essa é a parte mais legal para mim. Quando vem um pensamento negativo, por exemplo, uma imagem da vez que eu reprovei, automaticamente vai vir a minha imagem,
aprovada, com a carteira na mão, as pessoas me dando os parabéns e um monte de coisa boa. Por quê? Eu vou trocar uma imagem pela outra dentro da tua mente. No momento que tu faz isso, imagina que alguém te chamou de barbeira na rua, e aí tu automaticamente, em vez de responder com um monte de coisas ruins, ou um sentimento ruim, vai vir uma lembrança boa, um sentimento bom, e a partir dali tu começa a focar naquilo que tu quer, não mais naquilo que tu não queria. Às vezes a gente está presa a momentos da nossa vida que a gente não quer, ou uma lembrança ruim, um momento ruim, um sentimento ruim. Às vezes é algo que não tem nada a ver com a carteira. Às vezes é algo que foi lá da tua infância, do teu passado, mas ela está representando hoje no dia que tu vai fazer a prova. Então a gente acaba tirando isso e deixando a tua mente muito mais leve, muito mais tranquila. Hoje eu vejo pessoas que estão reclamando, que se sente pesada, cansada, estressada, porque elas estão carregando esses pensamentos ruins, sentimentos ruins de anos atrás. E aquilo vai acarretando a cada frustração, a cada decepção, vai se tornando cada vez mais pesado. E eu quero te ajudar a tirar esse peso com uma técnica, um passo a passo. Agora, a próxima na realidade, é testar. No final de todo o processo, eu, como terapeuta, eu gosto de testar. Alguns profissionais da área, eles não testam, eles simplesmente aplicam a metodologia e te mandam embora. Mas aí tu não sabe se deu resultado ou não. E como é que eu posso, se não deu resultado, o que eu vou fazer? Eu vou para casa assim? Não, eu vou simplesmente, de novo, ver o que eu preciso ainda melhorar, mudar dentro de ti, para que aquilo seja aceito de uma forma mais tranquila, muito mais rápido. E aí, com isso, chegar no teu objetivo. Essa parte é muito legal. E no final, para fechar todo o processo, toda a metodologia, eu uso uma técnica de hipnose. O que é isso? É que, na realidade, eu preciso alinhar todo o processo. Eu preciso fechar isso com chave de ouro. Não adianta tu passar pela metodologia, pelo passo a passo, se no final a tua mente mais forte, que é o teu inconsciente ou subconsciente, depende de alguns especialistas, chamam, se eu não alinhar tudo isso, se eu não fechar com chave de ouro. Então, por isso que eu utilizo uma técnica, é simples, fácil de fazer e é tranquila. Na verdade, eu vou estar te guiando, te seguindo nesse passo a passo. Então, por isso que o processo é muito mais eficiente, muito mais rápido e o mais legal, dura para o resto da vida. Algumas pessoas vão ver todo esse passo a passo e vão achar que isso é impossível, que é muito difícil. Mas eu estou falando aqui de uma forma mais explicada possível para que tu entenda, de fácil entendimento. Mas algumas pessoas vão achar, mas como? Eu não entendi, eu não compreendi. Fica muito mais fácil quando a gente está passando pela metodologia passo a passo, que tu consegue compreender e aplicar. Isso fica legal, mas eu também não posso ser uma pessoa irresponsável, ir lá numa live e dizer, não, tu simplesmente pode passar pelo passo a passo, vendo isso aqui, esse conteúdo, e vai ter resultado. Não, é que na realidade eu acredito que toda mulher, todo ser humano, ele é capaz de fazer aquilo que outro ser humano conseguiu para chegar no resultado, no objetivo dele. Mas a maioria, sinceramente, tu acha que conseguiria só vendo o que eu postei? Claro que não, porque como eu disse, cada ser humano ele é único e ele precisa então passar por um processo de terapia, por um processo de melhoria. Até eu não diria terapia, eu diria melhoria contínua. É melhorar aquilo que tu tem dentro de ti através de uma metodologia, porque eu acredito que todo ser humano traz dentro de si o lado ruim e o lado bom, mas a maioria das pessoas foca no lado ruim. Então, essa metodologia serve para te mostrar o lado bom que tem dentro de ti.
Assim como foi o caso da minha aluna, a Rosenilda, ela estava há 3 anos tentando ser aprovada e não conseguia. E ela já tinha feito de tudo que era possível, que ela acreditava. Ela contratou horas-aulas, ela contratou vários pacotes, ela contratou outros profissionais também da área da terapia, como psicólogos e outras pessoas da área, mas não teve resultado. Até que ela chegou na minha metodologia, simplesmente a gente percebeu que ela tinha uma carga emocional muito grande, porque ela até falou num depoimento que ela já tinha reprovado, ela já estava no segundo Renasce. No primeiro Renasce ela reprovou várias e várias vezes, no segundo ela já tinha reprovado 8 vezes. E ela achou que cada vez que ela ia para a prova, ela saía no final, ela saía quebrada emocionalmente, ela saía destruída. Eu até devo ter algum áudio dela onde ela fala, ela relata isso de que aconteceu na vida dela. Então, eu te pergunto, será que só assistindo uma live ela conseguiria resolver essa parte emocional? Eu conseguiria identificar no meio de 30, 40, 50 mulheres que estão ali assistindo qual era o caso dela, o problema dela e como ela tinha que aplicar isso? Será que ela conseguiria fazer todo esse processo sozinha se ela não tivesse uma estrutura? Então, ela foi lá, ela entrou em contato, ela simplesmente aplicou a metodologia e ela mesma se curou. Eu sei que no outro dia, depois que ela fez a metodologia, o passo a passo, eu sinceramente, eu até disse para ela que eu achei extraordinário, porque a transformação que ela teve depois da prova, que ela foi lá no outro dia e fez a prova e saiu aprovada, foi show de bola. Hoje ela é uma pessoa que ela leva o meu nome em todos os cantos do mundo, porque a transformação foi muito grande. Então é isso que eu quero para ti que está aí agora. Realmente tu quer mudar a tua vida, tu quer ir para um outro nível, tu quer parar de estar gastando dinheiro com aulas práticas, gastando dinheiro com reprova, gastando teu tempo, a tua saúde, que é uma das coisas principais. Eu vou te dizer sinceramente que a reprova até não é de tão importância quanto é a tua saúde, porque a nossa saúde é o bem maior que nós temos. Então, se eu estou fazendo um processo que, em vez de me ajudar fisicamente, mentalmente, ele está me atrapalhando, ele está me prejudicando, será que eu continuaria fazendo isso? Por isso que muitas pessoas acabam desistindo, por isso que muitas mulheres param no meio do caminho. Então, isso eu tenho certeza absoluta que é a solução que vai mudar a tua vida. Agora, respondendo a outra pergunta que eu tive na comunidade. O método funciona para a parte teórica? O que eu faço, o que eu ensino é o seguinte, é ter o controle emocional, é o teu controle dos teus sentimentos diante de qualquer adversidade. E quer queira, quer não, a prova teórica é uma adversidade. Agora, no momento que tu tem uma metodologia, um passo a passo e começa a aplicar desde o início, isso vai se fortificando, se intensificando dentro da tua mente. E eu não sei se tu sabe, mas essa metodologia, como eu falei agora há pouco, ela serve para tirar aquele peso, aquela carga emocional, e ela vai aparecer não só na teórica, mas também na prática. Então, no momento que eu comecei a aplicar a metodologia lá do início, eu vou passar melhor, com mais capacidade pela teórica e já vou automaticamente me preparar para a prática. Então, essa é a parte mais legal. Eu já estou lá no início, começando o processo e me preparando para futuramente. Eu prefiro 1000 vezes fazer um processo preventivo que vai me ajudar e eu vou precisar futuramente, do que eu precisar e não ter. Já gastei mais de R$5.000 no meu processo de habilitação. Você aconselha eu a continuar tentando? Poderia dar exemplo do depoimento da aluna dessa semana, a Alessandra. Ela simplesmente dizia que ela já estava cansada de tanto gastar. E se tu parar para perceber, acredito que ela não tinha tanta condição financeira assim para reinvestir. Mas o que ela fez? Ela pensou, quanto que eu vou gastar com reteste, com aula, com aluguel de carro, com Duda? Isso aí, que nem ela falou, isso dá no mínimo R$600. R$600
mas ela vai arriscar ir lá fazer a prova dela de novo e reprovar, ou ela pensou e não, eu vou fazer alguma coisa nova, um jeito novo e buscar um resultado diferente. Ela não pensou duas vezes, ela disse: o dinheiro é meu, como é que ela falou? O dinheiro é meu e não importa para ninguém, só para mim. E ela foi lá e fez o processo, acreditou e ela sinceramente se surpreendeu. Porque que nem tu aí agora que deve estar me olhando, mas será? Deve estar pensando assim, será que é possível mesmo? Bom, não é à toa que tem centenas e centenas de depoimentos. Todo dia, toda hora, todo instante chega um depoimento novo. Outra pergunta muito importante que as pessoas fazem é o seguinte: como que eu posso fazer o teu método se eu moro do outro lado do Brasil? E aí eu respondo para a pessoa, às vezes a pessoa pergunta para mim, aonde tu mora? E eu respondo para ela com a mesma resposta, eu sou do mundo. Na verdade, hoje, graças à tecnologia, à internet, a gente pode atender a pessoa do outro lado do mundo. E o mais legal, quantas e quantas vezes quiser, no conforto da sua casa. Então, a metodologia, o passo a passo, tu vai fazer somente com o celular. Esse celular que talvez esteja me assistindo aqui, aonde tu esteja agora. Então, tu vai pegar ele, colocar a metodologia, o passo a passo, um foninho de ouvido, e ele vai transformando a tua mente gradativamente. Tu vai lá, aplica a metodologia no conforto da tua casa. Não tem coisa melhor. Hoje, qual é o bem mais precioso que a gente tem? Um dos recursos mais raros que o ser humano tem é o tempo. Então, graças à metodologia, como funciona o processo, tu simplesmente, quando não achar que não tiver tempo, indo para o trabalho, às vezes fazendo alguma tarefa braçal, tu faz que nem eu faço na maioria das vezes. Coloca o passo a passo, a metodologia, coloca um fonezinho de ouvido e vai ouvindo toda a metodologia. Por que isso é importante? Porque ela vai se fixar na tua mente. E eu, de certa forma, vou estar sempre contigo. Deixa eu te falar sobre a minha nova turma que eu vou abrir agora na segunda-feira. É um processo online, numa plataforma, tu vai lá, coloca os teus dados, te inscreve, simplesmente recebe o acesso através do teu e-mail, entra lá e passa por todo o passo a passo, por todo o processo. Aonde tu quiser, a hora que tu quiser, quantas vezes tu quiser. E o mais legal disso, no final, tu já pode simplesmente ir lá e fazer a prova. Tem outra coisa show de bola. No momento que eu vou fazer uma prova, tem um módulo que é só para quem já vai fazer a prova. Tu vai assistir aquele módulo, duas, três, quantas vezes tu quiser. Quanto mais tu fizer aquilo, mais ele vai reforçar na tua mente. Ah, mas eu ainda tenho tempo. Então tu vai assistir todos os módulos do início ao fim. E quando chegar perto da prova, só vai assistir o módulo de prova, que é a parte mais interessante. Mas ali ela vai te mostrar técnicas e ferramentas de empoderamento para melhorar a tua autoestima, para melhorar a tua confiança, a tua segurança. Por isso que eu digo, a metodologia que eu ensino hoje não é só a questão de ser aprovada, não é só a questão de perder o medo de dirigir. Tudo isso vai acontecer, mas é uma consequência da tua mudança de vida. Essa, para mim, é a parte mais legal. Então, segunda-feira agora vai abrir a nova turma desse método. E eu quero muito que tu participe. Para te participar, eu vou te dar um super bônus. Além de tu ter a plataforma, a metodologia toda lá gravada, que tu pode acessar a hora que quiser, tu simplesmente vai ter o acompanhamento comigo durante 30 dias. O que é isso? Ah, surgiu uma dúvida, quero uma pergunta, quero saber algo que eu estou travado, estou bloqueada, como eu acesso a plataforma, como eu faço. Eu ou minha equipe vai te auxiliar em tempo real, para que tu realmente chegue e não perca tempo, ok? Ah, eu fui lá, eu assisti a plataforma, eu tirei as dúvidas e ainda assim não me sinto segura. Tu vai ter a oportunidade exclusivamente para essa turma de ter uma aula
comigo uma consultoria, mas é só para essa turma. Como assim? Na realidade, eu vou te pegar pela mão, vou ver o que está acontecendo para tu simplesmente, aonde tu está travando, para corrigir isso, para que a tua aprovação seja 100% certa. E sinceramente, aqui na minha cidade, hoje, uma aula comigo, eu cobro muito mais caro do que o preço dessa metodologia, que vai ficar salva contigo e tu pode repetir várias vezes. Então, eu estou te dando o passo a passo, a metodologia, por um preço bem menor, que tu pode aplicar várias vezes. E como disse a Alessandra lá no último depoimento dela, isso ela vai usar para o resto da vida. Uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer: eu tive várias interações, várias mensagens, vários depoimentos de pessoas me procurando já, né, antes de começar essa semana você aprovado na CNH. Pessoas que realmente querem fazer parte, perguntando se eu tenho um treinamento, se eu tenho um grupo de alunas. E realmente eu pedi para essas pessoas aguardarem que eu ia falar a respeito disso mais adiante. Então, se tu realmente quer fazer parte das alunas, como eu não tenho condição de atender muitas pessoas individualmente, porque o meu tempo ele é restrito, eu já atendo anteriormente, a minha agenda já é lotada. Então, para que tu realmente faça parte e se beneficie desse bônus, somente as primeiras que se inscreverem segunda-feira terão essa consultoria individual comigo. Depois pode até acontecer, mas não vai ter essa consultoria individual comigo. Então é muito importante que segunda-feira, às 8 horas da manhã, na primeira hora, tu seja a primeira a ser inscrita. Para quê? Para te garantir a tua vaga e ganhar de bônus, de brinde, essa consultoria comigo, que eu tenho certeza absoluta que é de suma importância para a tua aprovação e mais ainda para a tua mudança de vida. Então, se tu realmente diz que é uma leoa, bate no peito, tá na hora de tu provar, porque é muito fácil a gente falar da boca para fora, mas o mais difícil é a ação. E a ação que tu tem que fazer agora é já colocar o teu despertador para 8 horas da manhã, quando chegar o link para ti, tu já clicar e fazer parte dessa nova turma de alunas. São uma turma pequena, reduzida, mas se tu realmente quer mudar a tua história, quer ser aprovada, quer fazer uma mudança de vida agora em 2022, começar com a tua CNH, começar com a tua habilitação, esse é o momento. Então, tá na hora de te comprometer comigo. E como eu sempre digo, para o milagre acontecer, eu vou me comprometer, tu te compromete para o velhinho lá de cima fazer com que o processo aconteça, ok? Então, bora lá. Te vejo segunda-feira sem falta, às 8 horas da manhã. Eu não tive dúvida, porque os depoimentos me ajudaram. Então, não é o Carlos Nogueira falando. São pessoas que passaram pela mesma situação que eu, que estavam falando, vai que dá certo. Meu nome é Roselilda, né? Mas me chamam de Rose, eu sou de Linhares, Espírito Santo. Muito sofrimento. Eu sofria bastante, né? Eu fiz o meu primeiro processo em Vila Velha, do Espírito Santo, porque o trabalho estava lá. E aí eu tentei, sem êxito. Aí vim para Linhares, que é onde eu moro mesmo, né? Eu falei, talvez trocando de autoescola, né? Eu não tô me adaptando ao instrutor. E acho que eu vou trocar de autoescola, eu acredito que vai dar certo. Aí cheguei toda animada, agora vai. A instrutora maravilhosa. Eu explicava para ela, falei, o problema eu acho que tá com o instrutor, né? Porque homem, né? E vergonha de perguntar. Ela, não, agora vai dar certo. Aí fui, minha primeira tentativa, isso já era minha... Depois de ter reprovado horrores lá, eu acredito que quando eu consegui lá, de tanto fazer reteste, e aquela coisa, não, eu não vou conseguir, aí eu só faltava a minha última tentativa. Então, eu acredito que eu fiz umas 4 provas lá em Vila Velha, aí em Linhares, na minha primeira prova. De novo, eu reprovei. E ela, Rosão, não estou conseguindo entender, você vai muito bem nas aulas,
né? E aí já foi me dando, eu já estava traumatizada, eu falei, bom, antes eu colocava a culpa no instrutor. E agora? A culpa é de quem? Né? Porque a Luciana, minha instrutora, é maravilhosa, né? E ela falava, amiga, você vai passar, porque virou uma relação de amizade, né? Aí não sofri tanto na primeira vez, eu pensei, eu vou ficar com aquela coisa que é normal reprovar a primeira vez de nervosismo. E quarta, quinta, sexta, sétima, eu falei, gente, isso não é normal. Isso não é normal e cada vez era sofrimento, eu sofri demais, eu me sentia incapaz, a família desiste, isso não é para você. Meu marido, rapaz, e era muito sofrimento, eu chorava demais, eu falava, olha, eu vou desistir, isso não é para mim, tirar a carteira não é para mim, eu desisto. E aí ela falou assim, não, Rose, tenta, e sexta, sétima, na sétima vez quando eu reprovei, foi em novembro, aí eu falei, Lu, eu não vou voltar mais aqui. O examinador, não, tenta de novo, é assim mesmo. Senhor, não sei quem reprovou 12 vezes. Eu falei, caramba, moço, eu já reprovei 8. Putz, se o senhor não sei quem reprovou 12... Aí eu falei, não, eu não quero mais, eu chorava. Tanto é que você tem mensagens minhas dos meus desesperos. Eu chorava, eu falei, não, eu desisto, isso não é pra mim, eu não quero isso mais, não quero. Aí tá bom, aí passava aquele sofrimento, aí eu falava não. Aí eu participei do grupo de habilitadas, aí uma moça falou, gente, assistam as aulas do Carlos Nogueira, ele é ótimo e tal. Aí eu falei, gente, de tantas aulas que eu fiz com o Carlos Nogueira, eu consegui passar. Eu falei, gente, eu vou lá nesse Santos Nogueira aí para ver se eu consigo alguma coisa também, porque se deu certo lá, quem garante que é a minha última alternativa. Minha carteira já tinha passado de 7 mil reais, já fazia tempo. Aí eu falei, pô, eu vou lá, vai que cola. Aí, beleza, aí comecei a ver seus vídeos, né? Aí foi quando veio a entrevista, acho que era a Samara ou Samantha, né? Samantha. E ela falando, Samantha, vai que se eu conseguir, vocês conseguem. Aí eu falei, gente, não tem como essa moça tá mentindo. E as coisas que ela falava encaixavam perfeitamente nas coisas, né, que eu estava passando. E eu falei, eu vou fazer a minha última tentativa, porque eu já não tenho mais... Eu já sabia que meu problema não estava em praticar as aulas, porque cada vez que eu reprovava, eu comprava 4, 5, 6 aulas, né? Já chegou a vez de eu comprar pacote com 10 aulas. Posso ser sincera, eu acredito que de aula extra, juntando com as aulas, né, da autoescola, que são as 20 aulas, 25, eu não lembro, ele já tinha passado de 120 aulas faz tempo, muitas aulas, toda a prova eu pagava muita aula. Eu falei, gente, olha, aí tá. Aí eu falei, meu Deus, aí vi seus áudios, vi seus vídeos, aí eu falei, gente, tem que dar certo pra mim também, se deu pra ela, vai, que se der certo, tem que dar. E fui assistir tudo, tanto é que quando eu te chamei e pedi, pelo amor de Deus, né? Eu falo, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho... Aí, tá bom. Quando eu cheguei a falar com você, já tava, né, perto da... Faltava o quê? Eu remarquei a minha prova, e aí a minha prova seria no dia 3 de dezembro, né? E aí eu peguei e falei, gente, tem que dar certo pra mim. E assisti tudo, e lá fala da respiração, mas, né, eu falei, essa respiração eu já fiz, né? Falei, todo mundo fala, respira na hora da aula, respira, que não sei o que, eu já tinha respirado, já tinha feito tudo, mas eu não sabia, né? Não conhecia a sua técnica. E aí foi que quando a gente se falou, né, eu falei, tem que dar certo, cara. Assim, você foi a minha última alternativa. Eu falei, tem que dar certo, senão eu desisto. Pra mim não vai dar mais. Não dá. Eu me sentia burra, eu me sentia um lixo, eu me sentia assim, sabe? A pior pessoa do mundo. Porque eu falava, meu Deus, as pessoas falam, mas Rose, olha o que as pessoas falam pra você. Você é tão inteligente e não consegue passar numa prova.
Nossa, aquilo para mim, eu tinha vergonha de falar que eu estava indo fazer prova, eu tinha vergonha, as pessoas já sabiam que eu estava tirando a habilitação bem antes, e os amigos do meu esposo falavam, ei, bem antes, né, da primeira reprova, do primeiro Renate e tal, as pessoas falavam com o meu marido, eita, que daqui uns dias já tem alguém para te revezar com você para dirigir o caminhão. E aí o meu motorista falava bem assim, que nada, a patroa já gastou tudo que ela tinha com carteira, isso não é para ela. Aí aconteceu um episódio de na minha casa ter um churrasco, aí a minha irmã bateu na parede da minha varanda e saiu quebrando. E falou, patroa, eu sei por que você não tira a carteira aí, você é mãe de família, são ruins de roda. Eu falei, putz, aí eu ficava assim, sabe? Poxa, até a Alicia não sabe dirigir. E eles comparam muito a gente com o outro, né? Gostam muito de comparar uma pessoa com uma outra. E isso causa muito sofrimento. E aí chegou um momento que eu falei, gente, não é questão de inteligência, né? Tirar carteira não é quem é mais inteligente ou quem é menos inteligente. Tirar carteira é para quem consegue dominar mais a sua ansiedade, controlar mais a sua ansiedade. Foi aí que minha ficha caiu. Não, meu problema é psicológico, né? Então, quando eu fui te procurar, eu sabia que meu problema era psicológico, que é o que acontece, eu acredito, com a maioria das pessoas. Né? Aí compra aula, e um desses vídeos seus, você falava, gente, o que você tem que aprender, você já aprendeu na escola, né? Então o problema não é comprar mais aula, você tem que tratar a sua mente. E aí, assim, você foi assim, o golpe de misericórdia. Tu passou por 2 Renate? Sim, 2. E eu acredito que 2. 2 Renate são 2 processos para tirar a carteira. 2 processos. Isso. Tu passou pelo primeiro, não deu resultado, e aí foi pro segundo? Não. Aí foi no segundo. E no segundo, eu acredito, igual, por exemplo, se eu não tivesse te conhecido, com certeza seriam 3. Ou eu não iria mais dar entrada. Por quê? Porque agora em março ia vencer o meu processo. Minha carteira deu mais de 7 mil reais. Eu juro pra você. Passou de 7 mil reais. Isso aí no teu estado. Se fosse no meu estado aqui hoje, ela vai para 8.600 as duas. 4.300 cada processo. Mas sabe que tem uma coisa que é pior do que tu reprovar, pior do que tu gastar, pior do que tu lá e não dar certo? Sabe o que é pior? A tua saúde física, a tua saúde mental, que vai te adoecendo não só o teu corpo, mas a tua mente. E aí isso vai influenciando outras áreas da tua vida. Reprovar é o mínimo, porque a reprova faz parte do processo de aprendizado. E a pior coisa que pode acontecer é tu acabar fazendo algo que não dá certo e aquilo vai acumulando uma carga negativa dentro do teu corpo, gerando um sentimento ruim e gerando futuramente uma alergia, uma doença crônica, que as pessoas não percebem, mas tudo está na cabeça delas. E eu me lembro que tu, quando chegou até mim, tu estava bem abalado emocionalmente. Mas eu vou contar aqui, muito. Eu vou contar aqui, depois eu quero que tu fale. Na realidade, a gente conversou na segunda-feira, na terça-feira a gente estava em trâmite, na quarta tu fez a compra da metodologia do curso, na quinta-feira tu assistiu o curso sozinha, colocou em prática. Quando foi na quinta-feira de noite, a gente foi ter uma aula e eu, sinceramente, peguei uma pessoa mudada. Só no falar, eu já tinha visto. Eu quero que tu conte essa história. Foi bem assim. Minha prova acho que era na quinta, né? Dia 3 de dezembro. Se não foi numa quinta, foi numa quarta. Isso, na sexta, isso. Então, aí, na sexta. Isso, aí eu te mandei na segunda mensagem. Eu falei, tipo, se não der certo, pelo menos eu tentei. Aí mandei, você me respondeu no mesmo dia. Eu falei, Senhor, e eu tinha feito uma oração antes, né?
naquela angústia, naquele desespero, eu falei, Senhor, até esqueci de falar, eu falei, Senhor, eu te imploro, por favor, me ajuda de alguma forma, chorando, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu preciso passar, e senão eu vou me sentir um lixo. E aí, quando eu orei, foi quando eu entrei lá, que a moça falou do Carlos Nogueira, né? E aí eu falei, beleza. Quando você me respondeu, acho que não foi meia hora você me respondeu, eu falei, Senhor tá me ouvindo, isso é a resposta das minhas orações. Eu já tinha quase certeza. Nessa hora eu falei, agora é certeza. E aí foi... Tanto é que aí eu falei, meu Deus, tem que fazer curso e tal. Eu falei, que isso aí não é nada perto de quem já gastou 7 mil reais na carteira. Eu falei, vou. Aí você falou, se tu vê e amanhã tu me fala. Aí eu pensei, eu falei, não, eu não vou comprar curso, não. Eu falei, não, eu vou. Não custa nada tentar, né? Porque, gente, é assim, é o seu trabalho e trabalho nosso psicológico, assim, pra mim é um valor simbólico, sabe? Mas na hora assim você pensa, eu já gastei tanto, mas será? Será? Não é será, será é dúvida, né? Então, assim, é o teu trabalho e é mais uma carteira, porque o meu prazo assim já estava, né, pouco, e eu tinha colocado na minha mente que eu queria entrar 2022 com a minha habilitação. Eu sabia que pelo meu estado psicológico era impossível, né? Mas eu falei, não, eu vou tentar. Então, aí a gente conversou, né? Você pensou tal, eu pensei em não te responder mais, mas eu falei, não, essa é a minha última chance. Eu queria como uma última chance, porque senão eu ia desistir. Eu não sou mulher de desistir. Mas, sinceramente, a habilitação de tudo que eu já fiz na minha vida, a habilitação foi o maior desafio que eu já tive. Para você ter noção, imagine para uma estudante de direito, né, que né, tantas leis, código, eu sou aluna nota 10. Né? Minha média é 9,5, 10, 10, 10. O que é uma habilitação, gente? Aquilo ali só dependia de mim. Falei, gente, não pode ser. Minha mente não pode estar fazendo isso comigo, né? E pode. É a mente da pessoa, a mente que te trava. E com certeza, ontem foi minha habilitação, amanhã seria, sei lá, o concurso que eu escolhesse. E assim, eu acredito que a questão psicológica é um efeito dominó na sua vida, né? E ela ficou disfarçada na minha habilitação, porque no passado eu já tive um transtorno de ansiedade e eu tinha me curado sozinha, né? E o meu psicológico é tão bom que eu me curei de uma depressão, um transtorno de ansiedade sozinha, né? E aí ficou esse resíduozinho que me atrapalhou na habilitação. Eu falei, não. Ela está me derrubando na minha habilitação e futuramente é capaz dela me derrubar também se eu preciso de ajuda, de alguma forma. E aí o que acontece? Tanto é que quando nós conversamos na hora, né, que a gente foi tentar conversar, você falou, olha, eu não preciso fazer mais nada. Você já está pronta, só vai lá e faz. E de manhã você mandou, olha, liberte a leoa que tem dentro de você, alguma coisa assim, uma frase que você mandou para mim de manhã. E quando eu fui ver, eu já estava quase chegando lá no percurso da prova, né? E eu lembro que quando eu fiz a terapia do Budok lá, né? A técnica, e aí eu já não... Aquele sofrimento que eu tinha, só me vinha na cabeça aqueles homens de azuis. Aqueles homens de Jesus. E depois aquilo ali me libertou. E quando eu cheguei lá, que eu vi, né, as primeiras pessoas que eu vi na minha frente foram os examinadores de azul. Eu não sei no estado de vocês qual é o uniforme que eles usam. Aqui é azul.
E aí o que acontece? Aí eu falei... Aí começou meu coração a querer acelerar e eu fiz a técnica do bodoque, graças a Deus que não tinha ninguém na rua, porque ia me chamar de louca, né? Porque eu dei logo uma bodocada nele lá. E assim, olha, quando eu passei, gente, olha, não tem preço. Parecia que tinha um peso saindo de mim, eu ajoelhei, eu orei tanto, eu falei, Senhor, Senhor. E outra coisa, eu tinha tudo para reprovar, porque quando você sai, quando você entra no carro, eles já estão contando, né? E aí o que acontece? Eu conversando com a moça, eu falei, moça, respira, vai dar certo. E eu brincava ali e tal, mas aí na hora que falou, pode ligar o carro, né, para eu me aproximar, eu senti que a minha perna tremeu, eu senti que meu coração disparou, e aí eu respirei, e aí o que acontece? Eu dei uma raspadinha no carro no meio-fio, aí a mulher chegou toda ignorante, você viu, né, que você raspou o carro no meio-fio, que não sei o quê, isso demonstra falta de domínio, de controle no carro e tal, e aí eu respirei fundo e falei, não, eu tenho consciência assim do que eu fiz, né? E ali eu tenho certeza, se eu não tivesse feito as suas aulas, eu já estaria me desestabilizada todinha naquele momento. Porque você quer uma coisa que me desestabiliza totalmente, é chamar minha atenção. Você me quebra no meio. Então, o que acontece? E aí foi que eu fiz, né? Fiz a minha baliza bonitinho, não perdi nenhum ponto, deixei o carro bonitinho e tal, saí, fui para esperar a moça. E aí, quando nós começamos o percurso, aí eu pensei, não, ela vai primeiro, né? Ela vai primeiro nesse intervalo, eu vou fazendo a minha respiração, fico lá no pontinho esperando, fazendo a minha respiração, fiz, e ainda falei para ela, faz uma respiração que é muito boa, de um treinamento que eu tô fazendo. Quando ela entrou para fazer o percurso, por tudo que é mais sagrado, ela reprovou em menos de 1 minuto e meio de prova. Ela reprovou, ela passou em cima dos olhinhos de gato, aí ele falou, encosta ali. Aí eu falei, agora acabou pra mim. Eu pensei, né, por quê? Ao invés de eu fazer um percurso, eu iria fazer 2. Eu iria pegar o percurso dela, fazer o percurso todinho e voltar pro lugar da prova. Então é muita chance de você errar. E eu só tinha 2 pontos. E aí eu pensei, eu respirei. Quando eu entrei no carro, primeira coisa que eu fiz, né? Ajeitei o banco, tá bonitinho, retrovisor, cinto. Aí ele falou, aí, olha, presta atenção. Gente, por tudo que é mais sagrado, eu não ia lembrar de retrovisor, não ia. Primeira coisa que eu vi, percebi que o retrovisor dá. Aí quando eu consertei o retrovisor, ele falou assim, tá vendo? Presta atenção no que ela está fazendo, porque você fez o percurso com o retrovisor para baliza. Aí eu falei, meu Deus, ele me elogiou, gente, eu fiz uma coisa boa. Era o que acontecia comigo antes. Eu estava ali, o meu corpo estava ali, mas a minha mente estava muito longe. Tanto a ponto de proibido curvar à direita, eu sabia que eu estava fazendo aquilo errado e eu continuava fazendo. Isso é normal? Isso não é normal. Então, o que acontece? O percurso que eu fazia certo todos os dias, eu errava. Tu entendeu então, no início, quando tu me conheceu, tu entendeu como eu poderia te ajudar ou teve alguma dúvida? Não, eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida porque os depoimentos me ajudaram. Então, não é o Carlos Nogueira falando, são pessoas que passaram pela mesma situação que eu, que estavam falando, vai que dá certo. Porque às vezes a pessoa olha o Carlos falando, eles acham que você está querendo vender um produto, porque está acostumado das pessoas venderem produto. Não, não é. É diferente. E as pessoas falando do seu trabalho, eu falei, não, funcionou com elas, vai funcionar comigo também. Né? Então, assim, eu não tive dúvida. E outro dia uma menina me chamou, uma menina do grupo me chamou no WhatsApp, a gente conversou, né, pelo Face, ela me chamou
a gente trocou mensagem de WhatsApp, aí ela falando, olha, eu não tô conseguindo. Eu falei, olha, assiste os vídeos do Carlos Nogueira, vai lá, chama ele no WhatsApp, que você vai conseguir também, assim como eu consegui. Aí depois, aí nunca mais eu falei com ela. Eu vou até mandar mensagem para ela por esses dias, e ela falando da dificuldade dela, e depois ela mandou mensagem para mim. Amiga, eu tô fazendo curso com Carlos Nogueira. Eu falei, poxa, que legal, olha, você vai ver que agora não tem como você não passar. É impossível, sabe assim? Não tem como não passar, gente, não tem como. Quando eu fiz o seu curso, no primeiro dia de curso, eu fiz de manhã, as minhas aulas eram sempre 11, meio-dia. Gente, nesse dia eu cheguei tão... Olha, ela falou assim, amiga, dessa vez vai. Você está tranquila, porque geralmente um dia antes da prova eu chorava muito, eu fazia tudo errado. Quando eu fiz o primeiro dia de aula, foi a melhor aula da minha vida. Eu chegava em casa, eu pulava de alegria. Eu falei, gente, não sou eu. Eu não senti ansiedade antes da aula, porque antigamente eu tomava Nervocalme, eu tomava chá de tudo quanto era coisa que imaginava, e para mim não funcionava. Mascava chiclete, comia chocolate, não. Isso aí para mim não funcionava, de hipótese alguma. Como é a tua vida agora, depois de ter tirado a CNH? Tá com ela aí para nós tirar uma foto? Eu vou tirar um print dessa foto e eu vou colocar um quadro na minha parede só com foto de vocês que foram aprovadas, passaram pelo processo. Aqui, para vocês terem noção, olha o tamanho que era do meu cabelo. Olha o tempo que demorou para me tirar a minha habilitação. Olha o tamanho do meu cabelo que era antes e olha o tamanho que ele está agora. Vocês têm noção de tanto tempo que demorou chegar essa CNH. Foi o melhor investimento que eu fiz. Se eu tivesse te conhecido antes, eu tenho certeza que esse sofrimento já tinha passado desde no começo de 2019 para 2020.